Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando mais um programa do Pílulas da História. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece esse edifício que está aqui atrás de mim? É um belíssimo exemplo de patrimônio campista ainda muito pouco conhecido por nós. Hoje a gente vai te contar a história do orfanato Patronato São José e do seu fundador, o Monsenhor Severino. O Orfanato São José foi inaugurado no dia 22 de julho de 1924. 24, não 1914 ou 1933, como comumente a gente vê em alguns lugares. Além disso, o que pouca gente sabe é que, além do Monsenhor Severino, a história do então Orfanato São José e depois Patronato São José está ligada à Primeira Guerra Mundial e a Alberto Lamego, nosso grande Alberto Lamego. E você sabe por quê? Ainda quando estava na Europa, no curso da Primeira Guerra Mundial, Alberto Lamego entrou em contato com o Monsenhor Severino e transmitiu o seu desejo de criar um lar para crianças desvalidas, como se dizia. Na verdade, um lar para meninos. Alberto Lamego encomendou em 1921 ao seu amigo Major Guilherme Miranda a compra de um local em que pudesse estabelecer esse orfanato. A compra foi executada em 1923 e, caso não se concretizasse a fundação desse orfanato, o lugar deveria ser cedido à Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. A verdade é que, em princípios de 1922, Monsenhor Severino estava no Rio de Janeiro e se desloca em abril até Campos para começar os preparativos para a inauguração desse espaço. Ainda em princípios de julho, o Monsenhor Severino chegou a realizar, inclusive, curso de catequese para os meninos e, no dia 22, celebra uma missa aqui na capela e dá por inaugurado o espaço. Monsenhor Severino nasceu no Rio de Janeiro em 18 de maio de 1867. Aos 18 anos, ele foi estudar no Seminário Patriarcal de Lisboa e 4 anos depois concluiu seus estudos já em Paris. Outro dado interessante, muito interessante sobre o Monsenhor Severino e que marca a sua atuação na caridade, ele atuou durante 17 anos na África, principalmente em países como Congo e Angola. Conforme eu falei para vocês, no mês de abril de 1922, Monsenhor Severino já chegava a Campos para fazer o reconhecimento do local onde instalaria o Orfanato São José. E olha que interessante. Segundo informações do pesquisador e amigo do arquivo Rodrigo Rossellini, aqui originalmente funcionava uma escola, a Escola Santa Isabel, Colégio Santa Isabel, também chamado de Chácara das Irmãs Andrade ou Colégio das Irmãs Andrade. No mês de maio, Monsenhor Severino retorna ao do Rio de Janeiro, regressando definitivamente a Campos ainda nesse mês de maio, quando se fez acompanhar por 2 auxiliares que ficaram ao seu lado para a instalação do Orfanato São José. Dentre as adaptações feitas pelo Monsenhor Severino para a inauguração do Orfanato São José, eu gostaria de mencionar aqui para vocês a readequação do sistema de abastecimento de água. Originalmente, esse colégio, a Chácara das Irmãs Andrade, ele era abastecido por uma cisterna movida a motor. Depois, com a adaptação que o Monsenhor Severino faz, o Alberto Lamego solicita a entrega, a doação de uma caixa d'água ao então prefeito de Campos, José de Azevedo, e o prefeito pega a antiga caixa metálica do Mercado Velho e transforma essa caixa, doa essa caixa d'água, na verdade, com capacidade de 1.000 litros, para a inauguração do espaço do Orfanato São José. Além dessa, outras adaptações, como, por exemplo, adquirir e instalar um moinho de vento, mas principalmente, gente, adequar o espaço com material escolar e dormitório. É importante dizer para vocês que o Monsenhor Severino ele foi responsável na nossa cidade, não só pela criação e inauguração do Orfanato São José, que logo passaria a Patronato São José, mas também a outras instituições, como, por exemplo, o Asilo dos Pobres e a Caixa Educativa. Essas são instituições de caridade e que marcam definitivamente o nome do Monsenhor Severino junto à história de Campos. O objetivo da fundação, da inauguração do Orfanato São José era justamente funcionar como um abrigo para meninos desvalidos. Além disso, tinha como lema casa, pão e trabalho.
É muito interessante quando a gente olha para essa história do Orfanato São José, depois patronato, e a gente percebe o seguinte: os meninos, eles eram treinados, digamos assim, eles eram ensinados em ofícios do tipo agricultura, artes e também música. E olha que interessante para você que está em casa. A banda de música formada por 16 meninos vestidos de marinheiro aqui do Orfanato São José fazia muito sucesso. Não só pelas festas e bailes aqui em Campos, como também se apresentando em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia. Desde a década de 90 foi inaugurada a Fundação Municipal da Infância e da Juventude. Esse espaço hoje abriga mais de 120 crianças assistidas. Um dado interessante sobre isso, gente, é pensar que a Fundação Municipal da Infância e da Juventude ocupa hoje não só esse importante espaço de atendimento social, mas também esse patrimônio originalmente formado pelo Orfanato São José. E para saber mais sobre as ações, as atividades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, eu vou conversar com o presidente Fabiano de Paula, que vai contar para a gente o que a Fundação tem feito, mas também como é ocupar esse espaço. Olá, sou Fabiano de Paula, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Estou aqui para falar um pouco da nossa fundação, que foi criada em 1990 pelo então prefeito Antony Garotinho. Nossa instituição, aqui estamos na sede, ela conta atualmente com 8 casas de acolhimento e temos no total de 126 crianças acolhidas. São também 5 conselhos tutelares e temos a nossa central de regulação. A nossa central de regulação, ela faz essa triagem, né, dessas crianças que são abordadas pelo conselho tutelar, que estão em situação de vulnerabilidade e que são encaminhadas ou não para as casas de acolhimento. Dentro dessas casas de acolhimento é feito todo um tratamento, uma convivência entre elas como se fosse uma casa realmente normal, né? Onde elas podem estudar, fazer atividades normais do cotidiano de uma criança que vive em um lar, como se tivesse um pai, uma mãe, tudo normal. Aqui na sede nós temos os cursos Qualifica Jovem e Qualifica Polo, onde são oferecidos cursos de informática, informática básica, informática avançada, gastronomia e recursos humanos. Temos como objetivo também ampliar a quantidade de cursos, né, que são oferecidas a toda a comunidade, a toda a população. Dentro das casas de acolhimento, existe uma equipe técnica de profissionais da área da saúde, assistente social, pedagogos, educadores e cuidadores, onde são ofertados todo tipo de cuidado dessas crianças que são preparadas para uma vida normal, né? Fora das casas de acolhimento, para serem reintegrados às famílias. E se não forem reintegrados, o último recurso seria uma possível adoção. Importante que a população venha conhecer a Fundação, conhecer as nossas instalações, conhecer os nossos projetos, e temos um projeto para um futuro de uma restauração do nosso prédio. O ano de 1943 foi um ano muito marcante para a história do então Orfanato São José. Tudo começou em janeiro daquele ano, quando, por conta de uma grande cheia do Rio Paraíba do Sul, uma das paredes do orfanato veio abaixo, justamente uma parede lateral do cinema e do antigo palco. Ao longo daquele mês, as águas continuaram a subir, atingindo mais de meio metro de comprimento e causando o desabamento também de outras paredes. As crianças foram transferidas para o Asilo dos Pobres, também criado pelo Monsenhor Severino e que funcionava na atual Beira Valão, como é conhecido por nós campistas, o canal Campos Macaé. Depois de ter transferido as crianças para o Asilo dos Pobres, o Monsenhor Severino foi, já com a saúde muito abalada, foi retirado aqui do Orfanato São José, mas se empenhou junto a Alberto Lamego e também a grandes outros nomes da história campista para a reconstrução do orfanato, que foi então transformado em Patronato São José. Aquele ano de 1943, conforme eu falei para vocês, foi um ano muito trágico para a história do orfanato, agora Patronato. Em 8 de dezembro de 1943, falecia o abnegado Monsenhor Severino. Já com a saúde muito frágil, muito abalada, naquele mês de dezembro, o Monsenhor estava em cima de uma cama, acometido por reumatismos, e ao acender o cigarro, acabou ateando fogo às suas roupas e ao seu próprio corpo.
Monsenhor Severino faleceu, como eu disse, no dia 8 de dezembro, no Hospital da Beneficência Portuguesa e foi enterrado, sepultado no cemitério da Irmandade do Terço, no nosso cemitério geral, o cemitério do Caju. O seu enterramento, gente, foi acompanhado por centenas de campistas que vinham no Monsenhor Severino justamente a prática cotidiana da caridade e da ajuda ao próximo. Esse foi mais um episódio do Pílulas da História. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Fica aqui o convite para que você esteja com a gente na próxima quinta-feira aqui pela TV Câmara, mas também que nos acompanhe nos canais oficiais do Arquivo, da TV Câmara e da Câmara Municipal. Eu quero deixar o registro do agradecimento a dois parceiros do Arquivo que colaboraram para o sucesso desse programa, Rodrigo Rossellini e Genilson Soares. E você de casa, se tiver sugestão de coisa que você gostaria de ver e ouvir aqui no Pílulas, manda pra gente que a gente traz para você até quinta que vem. Até lá!